Tribunal Superior Eleitoral divulgou hoje o resultado final dos testes públicos de segurança feitos nas urnas eletrônicas. Técnicos das Forças Armadas estiveram nesta quarta-feira no TSE para inspecionar o código-fonte das urnas eletrônicas. Ultimamente, o assunto que não sai das rodas de conversas por aí afora é a confiabilidade das urnas eletrônicas, colocando em xeque o nosso sistema eleitoral como um todo. O motivo disso é a polarização estridente que nunca se viu antes em terras brasileiras. Nunca se debateu tanto sobre a credibilidade do nosso sistema eleitoral. O debate a respeito das urnas segue com tanta frequência nas redes sociais e na boca do povo que o Tribunal Superior Eleitoral enviou as Forças Armadas a integrarem a Comissão de Transparência das Eleições. Assim, a entidade poderia fiscalizar o processo eleitoral e produzir um relatório final, atendendo aos anseios do presidente da República. E assim foi feito. Em maio de 2022, as Forças Armadas enviaram ao TSE 88 questionamentos relacionados ao processo eleitoral, o que nos leva às seguintes perguntas. O que esse relatório descobriu? As urnas são realmente confiáveis? E quais são os outros modelos de apuração ao redor do mundo e o que difere do nosso? Quer entender o panorama completo? Então fica com a gente até o final que iremos responder todas essas perguntas. Mas antes, deixe seu like e se inscreve no canal para mais conteúdos como esse. Agora chega de conversas e bora pro vídeo! Desde 1996, quando as urnas eletrônicas começaram a ser usadas no país, nenhum caso de fraude contra o sistema foi comprovado. Ainda assim, essas desconfianças têm se tornado frequentes por uma expressa fatia da população. E agora, o que mais se vê na internet é a repetição exaustiva do órgão máximo da Justiça Eleitoral, TSE, e alguns veículos de informação garantir a confiabilidade das urnas eletrônicas. Cada um dos equipamentos utilizados durante a votação tem 30 camadas de proteção e o método é um dos poucos usados no mundo. Essa exaustiva repetição nos fez olhar para os sistemas de apuração ao redor do mundo, por exemplo, os Estados Unidos. Apesar de ser o país de origem de algumas das principais empresas de tecnologia do mundo, como Google, Apple e Microsoft, permanece como uma das nações analógicas em um ponto tão vital para a democracia que é o sistema eleitoral. Por lá, apenas 6 dos 50 estados norte-americanos utilizam um sistema totalmente eletrônico de votação: Arkansas, Carolina do Sul, Geórgia, Louisiana e Nevada. Nos demais, ainda são utilizadas as cédulas de papel. O sistema misto, que envolve, por exemplo, o voto em uma cédula que depois é escaneada por um aparelho que computa os votos, ou contada manualmente. Bom, e por que um país tão avançado tecnologicamente prefere métodos tão analógicos e muitas vezes lentos demais para escolher seus representantes? Em suma, por desconfiança. Isso porque os norte-americanos não confiam em sistemas eletrônicos, por serem passivos de ataques hacks e violações na contagem dos votos. Justamente um dos motivos pela desconfiança gerada aqui no Brasil. Foi cogitado por aqui até a volta do voto impresso no Congresso Nacional, mas a proposta foi rechaçada pelos parlamentares e arquivada. Mas conta aí, o que você acha do voto impresso? Acha que esse modelo se encaixaria melhor para o brasileiro? Deixe sua opinião nos comentários. Mas lembre-se, respeitar a opinião dos outros é uma base sólida para a democracia. Diante de tantas discussões sobre a credibilidade das urnas, como já dissemos, o Tribunal Superior Eleitoral convidou as Forças Armadas a integrarem a Comissão de Transparência das Eleições. Sem demora, as Forças Armadas, em maio de 2022, enviaram ao TSE 88 questionamentos relacionados ao processo eleitoral. No dia 10 de outubro, o presidente Jair Bolsonaro esteve com o ministro Paulo Sérgio para tratar do resultado da fiscalização realizada pelas Forças Armadas durante o primeiro turno das eleições, o que nos leva fatalmente à primeira pergunta do início do vídeo. O que este relatório descobriu? Ocorre que o relatório não encontrou nenhuma irregularidade, de acordo com 3 militares, ouvidos pela jornalista Malu Gaspar, do jornal O Globo. Insatisfeito, Jair Bolsonaro não realizou a divulgação dos resultados. Segundo ele, o trabalho estava incompleto, e o fato de não terem sido encontrados fraudes no primeiro turno não significa que não haveria problemas na segunda etapa. Agora, depois de todas as acusações, mentiras e ameaças às eleições, de posse do relatório das Forças Armadas, o presidente deve à população a divulgação do relatório. Na última terça-feira, o Tribunal de Contas da União determinou que o Ministério da Defesa enviasse cópia do relatório, afirmando que a segurança do Estado será fortalecida com a divulgação de tais informações. O prazo regimental para o atendimento ao pedido é de 15 dias.
O Tribunal de Contas da União determinou que os militares divulguem o resultado da auditoria feita sobre as urnas eletrônicas em 15 dias. E o presidente Jair Bolsonaro negou que já tenha tido acesso ao conteúdo do relatório. No dia 23 de outubro, Bolsonaro disse à sabatina da Record TV que não teve acesso ao relatório sobre as urnas eletrônicas produzida pelas Forças Armadas, mas que o Ministério da Defesa continua trabalhando em busca das possíveis fraudes no processo eleitoral. As Forças Armadas preparam um relatório que será apresentado no momento oportuno. Há aproximadamente 3 anos, a Polícia Federal concluiu 2 inquéritos que foram pela linha de impossibilidade de auditar as urnas eletrônicas. Deixo claro que as Forças Armadas têm um papel louvável no tocante a isso. Esperamos que ocorra tudo dentro da normalidade, que o vencedor realmente tenha os votos que as urnas apresentam, finalizou o presidente. Desconheço qualquer relatório por parte das Forças Armadas. Eles continuam trabalhando na busca de possíveis fraudes, por que não dizer isso? Como podem ver, o cenário ainda parece complicado demais, o que nos leva à segunda pergunta do início do vídeo. As urnas são realmente confiáveis? Como já dissemos, desde 1996, quando o sistema foi utilizado pela primeira vez, não há nenhuma comprovação de fraude, o que por si só não significa que não seja possível, só não foi comprovado nada nesse sentido. Vale lembrar que não é a primeira vez que as urnas são questionadas. Na eleição de 2014, após Aécio Neves, do PSDB, perder as eleições presidenciais para Dilma Rousseff, do PT, no segundo turno, o PSDB contestou o resultado do pleito e pediu uma auditoria das urnas eletrônicas ao Tribunal Superior Eleitoral, para apurar se houve fraude na contagem dos votos. Depois de o partido contratar auditores independentes para investigar o sistema de 350 urnas, ficou constatado que os votos foram computados corretamente. Ou seja, a auditoria deu um checkmate na primeira contestação oficial das urnas do sistema eleitoral brasileiro. O Brasil possui um dos mais avançados sistemas de votações do planeta, que envolve a captação, armazenamento e apuração dos votos por meio da urna eletrônica, mecanismo que garante segurança, agilidade e transparência aos resultados das eleições. Totalmente concebido e desenvolvido pela Justiça Eleitoral, o sistema distingue o país como um dos poucos que anunciam o resultado das eleições poucas horas após o encerramento da votação. Bolsonaro eleito, chega a informação, às 7h21 da noite deste domingo, chega a informação de que Jair Bolsonaro está eleito presidente da República. A evolução tecnológica que possibilitou os avanços da justiça eleitoral no Brasil também é perseguida por diversos países. De acordo com o Instituto Internacional para a Democracia e Assistência Eleitoral, sediado em Estocolmo, 26 países já utilizam os sistemas eletrônicos para a captação e a apuração dos votos. Certamente não é a prova de falha, mas até o presente momento não deu indícios de que é fraudulento ou passivo de fraudes. Para finalizar, deixamos uma pergunta no ar. Você confia nas urnas eletrônicas ou acha que esse modelo de contagem pode interferir no resultado das eleições? Esperamos que esse vídeo tenha agregado valor suficiente para entender o panorama atual. Se gostou, compartilhe esse vídeo com aquele amigo que você gosta de discutir sobre política. Um forte abraço e até a próxima produção!